Querida comunidade, nós chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Antigamente, tradicionalmente, se chamava esta semana que estamos iniciando de Semana das Dores, a semana que antecede a grande semana, a Semana Santa, que iniciaremos no próximo domingo com a celebração de Ramos. Hoje essa liturgia também, o Evangelho de João e as leituras que ouvimos, continua iluminando o nosso caminhar quaresmal e hoje de modo especial percebermos e testemunharmos o poder de Deus. Acreditar, esperar em Deus, saber que Deus pode, esperar que Ele vem ao nosso encontro, que Ele vem para nos socorrer. A primeira leitura do profeta Ezequiel fala de um tempo de muita provação. O povo estava longe da sua terra, tinham sido levados ao exílio da Babilônia, perdido a sua terra, perdido Jerusalém, Israel. Hoje ainda este povo em guerra, soltando bombas ainda em Jerusalém, como nesta semana que infelizmente vimos, correndo o risco de destruir igrejas e lugares onde Jesus esteve e pisou, santuários, lugares santos, infelizmente. Este povo que já tinha passado por uma destruição, estava longe de sua terra, e Ezequiel vai dizer: ó meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas e vos conduzir de volta à casa de Israel. Ezequiel faz esta imagem da sepultura fechada e Deus que abre e traz de volta a vida. Uma imagem figurada para dizer que o Senhor vai tirar daquela situação de exílio, de provação, onde perderam tudo a sua referência, mas o profeta diz: não percam a fé, pois o Senhor vos trará de volta. O Senhor vos trará de volta, abrindo as vossas sepulturas. Podemos pensar também, hoje, quais sepulturas que nos provam? Talvez estamos passando provações, doenças, discórdias, pecados, e o Senhor então abre e nos convida a andar, a vir de volta, a caminhar novamente no Espírito. É a segunda leitura de Paulo aos Romanos. Não caminharmos somente com os desejos da carne, mas com o coração e o olhar em Deus. É o Espírito de Deus que nos conduz, e é tão bonito a leitura que vai dizer: o Espírito de Deus que mora em vós. Esta confiança foi Jesus ressuscitado que nos deu. Ele envia sobre a sua comunidade o Espírito Santo. Nós nos movemos, somos, graças ao Espírito que nos faz movimentar. E desde o início da criação, a voar, o sopro de Deus, desde o início onde Deus soprou as narinas do homem para lhe dar vida, onde pairava sobre as águas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus paira sobre nós. E é este Espírito que nos move. Por isso a igreja reza incessantemente: vinde Espírito de Deus, vinde nos socorrer, vinde nos trazer de volta o movimento, o ânimo, a vida. E passando ao Evangelho de João, este Evangelho longo, que traz esta história belíssima, que ficou conhecida como a ressurreição de Lázaro.
Talvez a cena mais emblemática dos milagres de Jesus, talvez o maior dos milagres, trazer de volta à vida o seu amigo Lázaro. Teria muito a dizer, mas voltemos a algumas pequenas partes, versículos desse texto. Primeiro, que Jesus está longe da casa dos amigos Marta, Maria e Lázaro. João é o único evangelista que narra esta ressurreição de Lázaro. Mas nos outros evangelhos, como em Lucas, nós vamos perceber aquela cena que Jesus tinha ido visitar Marta e Maria. Uma ficou ali aos pés de Jesus, Maria, e Lázaro e Marta trabalhando, querendo servir a Jesus, se vocês se recordam. Uma casa dos amigos, e Jesus amava os seus amigos. O próprio texto nos diz isso. Ele amava. E quando a gente ama, a gente também sente no coração, a gente chora. Olha que proximidade belíssima essa. Deus vem tão próximo a nós. Na sua encarnação ele se torna um humano, onde ele vai ao extremo do amor e dar a vida na cruz, mas ele também faz relação de amizade com as pessoas. Podemos pensar hoje, será que a minha casa também é uma casa de Marta, de Maria e de Lázaro? Será que a minha casa também é uma casa da amizade? Onde falamos hoje da moradia na campanha da fraternidade. Quantos infelizmente nem têm casa, vivem ao léu, vivem em lugares emprestados ou em barracos. A minha casa é uma casa de Santa Marta, uma casa que acolhe e que acolhe também Jesus. E ao acolher Jesus, eu preciso também acolher aquele que mais precisa. Bem, voltemos ao texto de João, e aqui João dá uma descrição enigmática. As irmãs de Lázaro mandaram um recado: Senhor, aquele nosso irmão que você ama está doente. O que João diz? Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde se encontrava. Um grande enigma aqui. A gente lendo pode dizer, amava tanto e ficou lá trabalhando até vir. Muitas vezes nós pensamos isso de Deus. Eu peço e Deus não me escuta. Eu peço, mas o milagre não acontece. Deus está tarde. João descreve isso exatamente para nos revelar este enigma. Deus não retarda, Deus não chega tarde, Deus chega na hora de Deus, e não somente na nossa hora. Deus faz coisas maiores ainda, e nos surpreende com a sua graça, como nos lembrava o saudoso Papa Francisco. Deus não retarda, Deus não se atrasa, Deus não deixa de olhar por nós em 1 segundo apenas. Talvez a graça não seja aquilo que nós pedimos tanto, mas ela virá, o milagre acontecerá. A força de Deus vem para nos ajudar a enfrentar os desafios. E é essa resposta que Jesus vai dizer. Essa doença, ela vai servir para a glória de Deus. E ao chegar, Jesus, tendo tido a notícia da morte, ele chorou. O sentimento de Jesus de chorar pelas dores da humanidade, de chorar pela nossa fraqueza, de chorar pela nossa tibiez, por chorar
por nós. E continuando o texto, ele vai perguntar: mas aonde o colocastes? Vem ver, Senhor. Na época de Jesus, os mortos eram sepultados primeiro em cavernas, lacrados por uma pedra, ali se decompunha o corpo, e depois eles abriam, recolhiam os ossos e enterravam os ossos, em costume. A caverna estava lacrada, Lázaro estava ali atado, e Jesus diz: abre, tira a pedra. E Marta vai dizer: mas Senhor, já faz 4 dias que morreu, já está cheirando mal. Aqui um outro enigma de João: o que é este cheirar mal? Claro, fazendo essa comparação da morte, sabemos que o corpo não é nada, fica sem tomar banho uns dias para ver. Depois que morre, então, logo já começa a decomposição. Mas aqui João não está só lembrando disso, mas vai mais profundo. Marta diz: deixa fechada essa caverna. Muitas vezes nós queremos deixar fechados nossos pecados, nós tapamos e não queremos nem tocar. Deus é tão profundo que Ele nos abraça também quando cheiramos mal. Deus nos abraça e vai atrás de nós quando estamos mais enlameados no nosso pecado. Deus nos ama até mesmo quando estamos feridos, sangrando, ou distante dele, quilômetros. Ele pede para abrir e para vir de volta. Vinde. Não fique aí no seu desespero, não fique preso na sua caverna, não fique atado aos seus problemas somente. E quando ele diz para Lázaro: vem para fora, Lázaro, ele faz isso conosco hoje. Ele faz isso quando confessamos. Ele faz isso em cada Eucaristia, quando talvez estamos fracos, quando recebemos um sacramento. Quando Ele nos diz: os teus pecados estão perdoados, Ele nos diz: vem para fora, vem para a luz, vem para o caminho, desatai-o e deixai-o caminhar. Que o Senhor também nos dê capacidade para enxergar e ajudar a desatar pessoas que ficam presas na sua depressão, presas na sua doença, ou por situações de enfermidade, que nós sejamos este bálsamo da vida, que possa dar um abraço, um sorriso, que possa dar uma palavra de conforto, que nós sejamos uma comunidade atenta às necessidades, aos sem alimento, aos sem moradia, às crianças que vivem sem catequese, como estamos fazendo, àqueles doentes que talvez não tenham muito alguém por eles, aquelas pessoas que passam dificuldades, abandonos. A tua casa é uma casa aberta para acolher. Louve a Deus se você já foi acolhido, se você já recebeu um abraço que te cura. Louve a Deus por essas pessoas que, em nome de Deus, já te ajudou a desatar-se e a caminhar. Que profundidade belíssima da palavra, e neste 5º domingo da Quaresma, para nos dizer: vinde, caminhai. E o final do texto é: eles viram o que Jesus fez e creram nele. Esse é o gesto definitivo para nós: crer em Jesus, esperar,
Que nessa Semana Santa, nessa Semana das Dores, que nos introduz a Semana Santa, onde nós vamos passar as dores de Cristo, o caminho que Ele fez até a sua morte e sepultura, mas depois vamos ressuscitar com Ele. Que Ele nos ajude e nos faça verdadeiramente filhos da esperança, homens e mulheres ressuscitados que creem no Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.